Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo de volta para mais uma aula remota. Nós vamos continuar os assuntos da aula passada, falando sobre reprodução. Porém, nós vamos falar sobre a reprodução e a sexualidade nos seres humanos. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 31, no capítulo 2, que fala sobre puberdade. Então, vamos lá. Como vocês sabem, nosso corpo ele passa por diferentes transformações, desde o nosso nascimento até nos envelhecermos. Então ele vai passando por diversas transformações. Mas essas transformações não são só transformações físicas e fisiológicas, mas também psicológicas e sociais, né? E uma das fases mais marcantes dessas transformações é a adolescência, que é o período que vocês estão passando agora com essa idade que vocês têm, nessa fase que vocês estão passando pela adolescência. Então a gente vai falar nesse capítulo sobre a questão de puberdade, sobre a questão de adolescência. Vamos lá? Página 32, adolescência, puberdade e sexualidade. Então vamos lá. Desde o nascimento, o ser humano ele vai apresentar características externas e características internas, como nós sabemos, certo? E essas características externas, elas são conhecidas como características sexuais primárias. Características sexuais primárias, certo? Então, o período entre a infância e a fase adulta, nós vamos chamar de adolescência. Período entre a infância e a fase adulta, nós vamos chamar de adolescência. Porém, a adolescência é um tempo indeterminado, ela vai variar de pessoa para pessoa, não existe idade certa entre a adolescência de um e a entrada da adolescência de um para a entrada da adolescência de outro. É uma fase também que é caracterizada por mudanças comportamentais, por geração de conflitos, né, por conflitos internos que o ser humano tem, o adolescente tem, certo? São os seus pensamentos. Ela não só envolve, como eu já falei antes, transformações físicas, mas principalmente comportamentais e sociais. Né? Nessa fase é que o adolescente vai passar por muitas perturbações, né, por muitas transformações, e muitas vezes eles não sabem lidar e necessitam de uma conversa com um adulto ou uma pessoa um pouco mais experiente para poder lidar com certas situações que eles acham um pouco difíceis, certo? É nessa fase também que os adolescentes eles têm a necessidade de construir a sua identidade, ser alguém diferente do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Então ele quer ser alguém diferente. Então é nessa fase também que ocorre isso que também pode ser considerado um conflito, beleza? Então durante a adolescência nós vamos, como eu já citei, passando por mudanças físicas e fisiológicas. Então o corpo do ser humano ele vai se amadurecendo, ele vai se tornar apto à reprodução. Então os órgãos sexuais eles vão também nessa fase da adolescência se amadurecer, se tornar apto à reprodução, né? Então essas diferenças acentuadas, que nós vamos chamar de características secundárias, é o que nós chamamos de a puberdade. Então a puberdade se inicia quando o corpo do adolescente, o corpo da criança, ele começa a se desenvolver, a se tornar apto a reproduzir, certo? Vai crescer a questão de mamas, né? Os órgãos genitais vão se desenvolver, começar a aparecer pelos, né? Vai iniciar também aquele período da primeira menstruação da menina. Então, esse é o período marcante do início da puberdade. Então, não existe um tempo determinado. Estima-se mais ou menos que existe uma idade entre que se manifeste. Aliás, é diferente nos meninos e nas meninas. Então, a fase dos meninos fica entre os 10 e os 14 anos, e das meninas varia entre os 9 aos 15 anos. Não existe uma data certa, existe uma variação, certo, de idade. Então, só que nos animais, diferente dos seres humanos, os amadurecimentos sexuais, né, não são por questões diferente dos animais, né, o amadurecimento sexual do ser humano ele não está marcado só pela questão biológica, certo? Mas pela questão também na natureza cultural
e psicológica, né, daquela criança, daquele adolescente que está em desenvolvimento, viu? Então vamos lá. Então é necessário que nessa fase o adolescente ele procure pessoas que ele possa confiar, que ele possa conversar, seus pais, suas mães, que nunca ele vai querer aprender algo sobre seu corpo na rua. Porque muitas vezes, com os amigos, muitas vezes eles aprendem de forma errada. Então é necessário também que os pais estejam abertos a essa conversa, a conversar com seu filho, a menina, a mãe conversar com a menina com relação a primeira menstruação. Então é necessário que os pais orientem os seus filhos também a conversar com eles sobre essas mudanças que eles estão passando, para eles não aprenderem de forma errada na rua, em outros lugares que eles não deviam. Página 34, os papéis sociais. Pessoal, você já parou para pensar sobre o que é ser homem e mulher nas sociedades, na sociedade atual, não só na brasileira, mas fora do nosso país, mas vamos analisar a sociedade brasileira. Então, vocês sabem que o comportamento do ser humano ele tem forte influência social. Então, nas diferentes sociedades, homens e mulheres elas podem exercer papéis diferentes. Ou seja, podem ser atribuídos trabalhos diferentes, tanto para os homens como para as mulheres. Porém, essa questão era muito mais, essa divisão de papéis era muito mais rígida nas sociedades antigas. Por exemplo, a mulher ela não tinha o direito simplesmente ao voto, certo? Só que ao passar do tempo ela foi ganhando espaço dentro da sociedade, dentro do mercado de trabalho. Porém, ainda é muito desvalorizada, porque as mulheres ganham menos cerca de 30% do que os homens para exercer a mesma função. Não é? E também elas têm jornadas de trabalho muito superiores aos homens. Às vezes três jornadas de trabalho. Trabalham fora de casa, em casa. Levam trabalho para casa. Não é? Então a sociedade ela ainda é muito preconceituosa com relação às mulheres. O ser humano ele ainda é muito preconceituoso com relação a várias coisas. A questão étnica, a questão sexual, a questão, no caso, a questão da orientação sexual, no caso, a cor. Então a sociedade ela é muito preconceituosa ainda. Só que em passos lentos a mulher está ganhando valor dentro da sociedade. Então hoje ela pode demonstrar suas ideias, seus ideais, seus sentimentos com mais segurança. Pois ela hoje tem o apoio de uma lei chamada Lei Maria da Penha. Nas atividades que eu vou passar, vocês vão poder pesquisar e estudar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Então essa lei ela vai garantir à mulher o direito, certo, à proteção, seja ela de qualquer etnia, classe social, seja ela de qualquer religião, independente do que seja, ela vai ter seus direitos assegurados. Principalmente também proteção contra a violência. Hoje, infelizmente, devido ao isolamento social, a questão de violência doméstica está sendo a quantidade de violência, o percentual de violência doméstica está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque homens e mulheres estão dentro de casa. E ainda existem muitos homens machistas. Existem muitos homens que dizem que tem algum sentimento pela mulher, mas o único sentimento que tem são sentimentos de posse. Então, pessoal, faça uma leitura dessas páginas que a gente estudou hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no privado. Eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Beleza? Então vamos lá.